Olá, jovem, olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal do CDF Concursos. Meu nome é Anderson Melo, sou professor de língua portuguesa e que honra, que alegria é estar aqui com você e ajudar você nessa caminhada de concurso público. Esta é a nossa aula 1 do Mini Cursos e a gente vai tratar nesta primeira aula de funções sintáticas das classes de palavras. É um tema de muita importância e eu espero que você aproveite toda esta aula. Se ficar com alguma dúvida, coloque nos comentários para que eu possa ajudá-lo, tá bom? Vamos começar a nossa primeira aula? Olha, quando eu falo de funções sintáticas das classes de palavras, eu estou falando de morfossintaxe. Olha aqui no sumário da nossa aula o que vamos abordar hoje. Tem a nossa primeira introdução, a gente vai tratar do substantivo, do artigo, do adjetivo, do pronome, do numeral, do verbo, do advérbio e da conjunção. Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha noção é que tudo isso daqui está relacionado à morfossintaxe. Como assim, Anderson, morfossintaxe? Quando eu falo de morfossintaxe, morfo são as classes de palavras. As classes, essas daqui, substantivo, artigo, adjetivo, pronome. Agora, quando eu falo de sintaxe, eu estou falando de relação. Então, eu falo de relação das palavras, relação umas com as outras. Então, aqui na nossa aula de hoje, a gente vai tratar de como que essas classes de palavras se relacionam dentro de uma frase. O nosso foco, portanto, será ver a análise sintática, ver qual é a função sintática dessas classes de palavras. Tudo bem? Vamos lá, então? Quando eu tenho essas 6 primeiras classes de palavras, ou seja, o substantivo, o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral e o verbo, são classes ditas variáveis. Ao passo que quando eu tenho advérbio, conjunção, preposição e interjeição, são palavras invariáveis. O que quer dizer palavras variáveis e palavras invariáveis? Palavras variáveis são aquelas que são flexionadas em gênero e em número. Ou seja, por exemplo, com um substantivo, você pode falar menino, menina, meninos, meninas. Ao passo que com um advérbio, que é uma classe invariável, você não pode falar ontens, amanhãs, certo? Então, variação quer dizer isso, que é a possibilidade de flexão. E isso é bem importante porque depois tem algumas frases que a gente fica em dúvida se essa palavra é advérbio ou se é adjetivo. Uma maneira fácil de a gente perceber isso é, essa palavra é passível de flexão? Porque se ela for passível de flexão, é um adjetivo, por exemplo. Ou se não é passível de flexão, é advérbio, tá bom? Então, a primeira informação que eu quero que você tenha é quais são as palavras variáveis e quais são as classes invariáveis. Vamos começar então na primeira classe variável, que é o substantivo? Olha aqui que eu coloquei para vocês. O substantivo, ele pode tanto ser um substantivo concreto quanto um substantivo abstrato. E o que é um substantivo concreto? Muita gente fica pensando, substantivo concreto é aquele que eu consigo pegar. Mas uma definição legal e mais apropriada é a definição de que o substantivo concreto é aquele que tem existência independente, como bola, pastel, aqui o computador. O que quer dizer isso, uma existência independente? Existência independente é aquele que tem existência por si só. Não depende de nada nem ninguém para existir. É claro que depende de alguém para fabricar, né? A bola lá, precisa de alguém para fabricar. Mas depois que a bola está pronta, não precisa de mais nada. Fica lá, tem existência independente. Diferentemente do que acontece aqui, com o substantivo abstrato. No substantivo abstrato, a existência é condicionada. O que eu quero dizer com existência condicionada? Depende de alguém ou de algo para existir. Então, se eu falo amor, depende de alguém para sentir. Dor, depende de alguém para sentir. Barulho, depende de alguém para produzir. Então, quando eu tenho substantivos abstratos, são substantivos que dependem de algo ou alguém para existir. E qual é a função sintática do substantivo, que é o nosso tema da aula? Qual é a função sintática do substantivo? Primeira coisa que eu quero que você saiba, qual é a função sintática dele? É núcleo. Ele é núcleo de termo. Como assim, Anderson? Que termo é esse? Esse termo é um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal. Então, todo termo que dentro desse termo tenha um substantivo, o substantivo então vai ser núcleo dele. Tá bom? Tá claro por aí?
Aí outra coisa que eu quero que você saiba. Como o substantivo é núcleo, significa que existem classes de palavras que ficam ao redor do substantivo. Então eu tenho o artigo, que fica ao redor do substantivo. Eu tenho o adjetivo, que fica também ao redor do substantivo, o adjetivo e a locução adjetiva. E eu já vou te falar o que é adjetivo e locução adjetiva. Além disso, eu também tenho um pronome adjetivo e eu também tenho um numeral adjetivo. Então, o que eu quero que você saiba agora? O que eu quero que você saiba? Que essas 4 classes de palavras, artigo, adjetivo, pronome, numeral, adjetivo, elas acompanham esse núcleo, acompanham o substantivo. E daí, então, que ao passo que o substantivo é núcleo, exerce a função sintática de núcleo de termo, o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral exercem a função de adjuntos adnominais. Grava isso, meu filho e minha filha. Grava isso. Jesus está mandando, grava isso. Isso cai muito em prova. E muitas vezes, eu sei que eu estou falando aqui adjuntos adnominais, você está se lembrando lá da sua tia Filomena, falando assim, meu Jesus, eu já ouvi falar disso, mas eu nunca soube. Pronto. Primeira coisa, então, vá saber agora. A segunda coisa. Primeira substantivo é núcleo de termo. A segunda coisa, essas 4 classes de palavras desempenham a função sintática de adjunto adnominal. Anderson, mas eu não sei o que é adjunto adnominal. Só lembra disso, só saiba disso até por agora, por hora, só saiba disso. Que o adjunto adnominal, que são essas 4 classes, acompanha o quê? O substantivo. Pronto. Tá tudo bem? Certo? Então, olha aqui, artigo, adjetivo, pronome, numeral, adjuntos adnominais. Substantivo, núcleo de termo. Tá bom? Aí, olha aqui. Olha essas frases aqui pra gente fazer análise sintática. Olha que delicinha isso. Você já sabe que é o quê? Artigo. E sintaticamente, qual vai ser a função que eu acabei de falar para você? Adjunto adnominal. Teus é pronome. E pronome, pronome. Morfologicamente, sintaticamente, adjunto adnominal. 2 é o quê? Numeral. E aí, o que ele vai ser, então, sintaticamente? Adjunto adnominal. Grandes é o quê? Adjetivo. E vai ser sintaticamente o quê? Adjunto adnominal. Sinais morfologicamente é o quê? Substantivo. E sintaticamente? Núcleo de termo. Eu sei que você está chorando agora. Tá, né? Nunca aprendeu na sua vida o que era o adjunto adnominal. E agora, em 3 minutos, 4 minutos, de 5, sei lá quantos minutos de aula, você já sabe fazer a análise sintática de metade da frase. Só sabendo que a função morfológica. Porque foi o que eu disse lá no início. Se a gente souber a função morfológica, facilmente a gente vai conseguir saber a função sintática dessa palavra. Vamos para a próxima frase? Olha aqui, Os teus 2 grandes sinais mostraram a tua doce alma. Isso aqui a gente já sabe, né? Que a gente fez aqui em cima. Mostraram, daqui a pouco eu vou falar para vocês que é verbo. Então até que você não sabe. Mas o a é artigo. Né? Qual vai ser a função sintática? Adjunto adnominal. Tua morfologicamente, deixa eu deixar sublinhado aqui para ficar igual. Tua morfologicamente é o quê? Pronome. E sintaticamente? Adjunto adnominal. Doce morfologicamente? Adjetivo. E sintaticamente? Adjunto adnominal. Alma é o que morfologicamente? Substantivo. E sintaticamente? Sintaticamente, núcleo de termo. Aí depois a gente vai ver que, por exemplo, aqui nessa frase 1, sinais é núcleo de um sujeito, mas depois a gente vai falar sobre isso. Aqui, isso aqui é núcleo de quê? De um objeto direto, do complemento do verbo mostrar. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas saiba já que você já consegue fazer análise sintática de uma frase inteira só sabendo a função morfológica das palavras. Tudo bem? Vamos para a próxima classe de palavra? É o artigo.
O artigo, ele tem basicamente dois grupos. O grupo dos artigos definidos e o grupo dos artigos indefinidos. Tudo bem? Tá lembrando lá da sua tia Josi? Ó, definidos, qual é? O, a, os, as. E indefinido, uns, uma, umas. Tudo bem? Qual é a função sintática do artigo? Você já sabe. Qual é? Adjunto adnominal. Sim? Tudo bem? Isso não vai mudar. Artigo sempre exerce a função de adjunto adnominal. E aí, ó, só para a gente perceber essa questão da definição e da indefinição, olha essa frase aqui, ó. Apresentou um documento ao instrutor, em oposição a apresentou o documento ao instrutor. Qual é o sentido, qual é a diferença que há quando eu falo apresentou um documento e para apresentou o documento? Você consegue perceber que em um caso eu tenho uma determinação, apresentou o documento, ao passo que quando eu falo apresentou um documento, é um sentido genérico, um sentido indefinido. Por que isso? Porque eu já tenho um artigo indefinido. Ao passo que quando eu tenho um artigo definido, o documento, a intenção é especificar, delimitar, restringir o sentido do substantivo. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá para a função sintática do artigo. Você já sabe que é adjunto adnominal. E aí, ó, se você fosse analisar aqui, os senadores fizeram a requisição de passagem aérea. Os seria o quê? Adjunto adnominal, já que é artigo. Assim como a requisição, adjunto adnominal. Tudo bem? Ok? Deixa eu só voltar aqui para falar uma coisinha para vocês, só para ficar mais fácil ainda aqui. Quando eu tenho artigo, tanto definido quanto indefinido, artigo sempre acompanha substantivo. E aí, é só para confirmar aquilo que eu já havia dito, né? O artigo não está lá ao lado daquela palavra que é núcleo, que é o substantivo. Então, o artigo sempre vai acompanhar um substantivo. Sempre, isso não muda. Se tem artigo na frase, acompanha substantivo. Estou dizendo que toda vez que eu tenho um o e um a é artigo? Não. Estou dizendo que toda vez que tiver artigo, vai estar acompanhando um substantivo. Tá bom? Tá claro? Porque o a e o o pode ser preposição, pode ser pronome, né? Tem algumas outras estruturas que o o e o a podem desempenhar, podem exercer. Aí, aqui voltando para essa frase, ó, os, que é artigo, que é adjunto adnominal, acompanha senadores, que é um substantivo. Aqui acompanha requisição, que é um substantivo. Tudo bem? Então, ó, se acompanha substantivo, significa que esse substantivo é o quê? É núcleo de termo, né? Como a gente já tinha visto. Núcleo de termo. Núcleo de termo. Assim como requisição, núcleo de termo também. Não precisa se preocupar agora em que termo é esse. Só saiba que ele é núcleo de termo. E artigo aqui é adjunto adnominal. Artigo é adjunto adnominal. Tudo bem, então? Vamos agora para a próxima classe de palavra, que é adjetivo e locução adjetiva. Você já tem uma ideia de que adjetivo tem a função de qualificar um substantivo. Tem a ideia de caracterizar, atribuir uma característica ao substantivo. Então, eu vou colocar aqui na tela para você, só para você poder anotar, fazer suas anotações, que adjetivo e locução adjetiva tem a função de qualificar um substantivo. Tudo bem? Sim? Então, o adjetivo e a locução adjetiva. Agora, qual é a diferença do adjetivo para a locução adjetiva? O adjetivo é só uma palavrinha. Uma palavra. Então, eu só tenho uma palavra que qualifica um substantivo. Ao passo que a locução adjetiva já é uma estrutura com mais de duas palavras. Com mais de uma palavra, na verdade. Eu disse mais de duas, não. Mais de uma palavra. Mais de uma palavra. E, normalmente, essa locução adjetiva é iniciada por preposição. Olha aqui esses exemplos, ó.
mulher de coragem, mulher corajosa, coração de anjo, coração angélico. Então, quando eu tenho aqui, ó, de coragem, tá qualificando essa mulher, né? Tá dizendo o tipo de mulher. Assim como de anjo, tá dizendo também o tipo de coração, tá qualificando esse substantivo. Ora, então o que que é isso daqui? De coragem, de anjo. São adjetivos? Não, são o quê? Locuções adjetivas. Ao passo, quando eu tenho mulher corajosa, coração angélico, agora é só uma palavra. Agora sim é o quê? O adjetivo. Tudo bem? Então, coloquei essa diferença só para que quando você, o examinador, coloque lá na prova, ou em uma questão, enfim, a locução adjetiva. Lembre-se, é só um termo que está preposicionado que se refere a um substantivo, da mesma maneira de um adjetivo. Tudo bem? A intenção é só qualificar o substantivo. Aí, olha aqui, vamos ver essa questão de prova. Como que o examinador trata a questão de substantivo e de adjetivo. Tá assim. O monitor, ó, vou começar a fazer a leitura aqui, tá? O monitor, também chamado em algumas instituições de inspetor e bedel, é um dos profissionais mais atuantes na esfera educacional. Ele transita por toda a escola. Em geral, conhece os alunos pelo nome e é um dos primeiros a ser procurado quando há algum problema que precisa ser solucionado rapidamente. Contudo, ele nem sempre é valorizado como deveria. Infelizmente, muitos diretores entendem que quem atua nessa função deve apenas controlar os espaços coletivos para impedir a ocorrência de agressões, depredações e furtos, vigiar grupos de alunos, observar comportamentos suspeitos e até mesmo revistar armários e mochilas. Aí o examinador falou assim, o vocábulo suspeitos, ó, tá bem aqui, na linha 11, ó, foi empregado no texto como substantivo, no sentido de aqueles sobre os quais recaem suspeitas. Olha aqui, jovem, ó, se você tem assim no texto, comportamentos suspeitos, suspeitos aí, está sendo núcleo ou suspeitos está com a função de caracterizar uma outra palavra, hein? Vamos aqui no texto, ó, observar comportamentos suspeitos. A intenção aqui não é qualificar esses comportamentos, dizer que tipo de comportamento o bedel ou o monitor vai tentar impedir? Então, se suspeitos está qualificando comportamentos, suspeitos na verdade é o quê? Adjetivo. E qual é a função de comportamentos, a função morfológica de comportamentos? É o quê? Substantivo. Já que substantivo é qualificado por quem? Por adjetivo. Isso, o examinador, ele quis, na verdade, saber se você estava atento com a diferença que há entre um adjetivo e um substantivo. Porque se eu falasse assim para você agora, os suspeitos foram presos às 6 horas da manhã. Os suspeitos foram presos às 6 horas da manhã. Agora, nessa frase, os suspeitos foram presos às 6 horas da manhã. Eu tenho um adjetivo, suspeitos, ou eu tenho um substantivo? E aí? Suspeitos aí é adjetivo ou substantivo? É substantivo. Os suspeitos. Não é? Se eu falasse, por exemplo, assim para vocês, os suspeitos perigosos foram presos. Consegue perceber que suspeitos aí está na função de substantivo e pode, inclusive, ser qualificado por perigosos, que é adjetivo agora? Então, quando eu falo os suspeitos foram presos, substantivo. Agora, os comportamentos suspeitos, suspeitos é adjetivo. Tá bom? Tudo bem? Vamos avançar? Ó, qual vai ser a função sintática do adjetivo? O adjetivo tem duas funções sintáticas. O adjetivo ele pode ser adjunto adnominal, como você já sabe, adjunto adnominal, tudo bem? A minha sigla aqui. Vou colocar aqui, ó, a, só para, se você ficar na dúvida quando for anotar, a adjunto adnominal. Então, função sintática do adjetivo, adjunto adnominal, ou ele também pode ser um predicativo. Então, o artigo ele só tem uma função sintática, adjunto adnominal. O adjetivo ele já pode ter duas funções sintáticas, ou adjunto adnominal ou predicativo. E aí, como é que a gente consegue diferenciar o adjunto adnominal do predicativo? Uma das estratégias para diferenciar eu vou te falar agora. As outras envolvem análises sintáticas e a gente vai ver ao longo do nosso curso regular. Mas aqui, como é um mini curso, eu já vou te falar uma estratégia para você conseguir diferenciar o adjunto adnominal do predicativo, tá bom? Vamos aqui, ó. O adjunto adnominal, como é adjetivo aqui, ele tem a ideia de ser uma característica,
Opa. Deixa eu colocar bonitinho aqui. Ó. Característica. A letra não tá querendo ficar bonita. Característica. Eita, Jesus. Característica inerente. Como assim uma característica inerente? Quando eu tenho um adjetivo com a função de adjunto adnominal, eu quero dizer que aquela característica é do próprio referente, é própria dele, pertence a ele, por isso que inerente. Ao passo que predicativo vai atribuir uma característica decorrente de juízo de valor. Então, em um determinado momento, eu olho, faço um juízo de valor e atribuo a característica. Olha aqui nessas frases como vai ficar mais claro para vocês. O senador tranquilo discursava a nação e a outra, o senador tranquilo discursava a nação. Veja aqui, quando eu tenho tranquilo, é claro para você que tranquilo é adjetivo que se refere a substantivo? Sim, então eu tenho dois adjetivos que estão qualificando dois substantivos, ok? Quando eu tenho aqui o senador tranquilo, discursava a nação, eu quero dizer que essa característica é do próprio senador. Assim como existe o senador careca, gordo, magro, bonito, feio, existe o senador tranquilo. Aquele senador é tranquilo, é uma característica dele. Logo, por essa explicação que eu dei aqui para vocês, tranquilo então é o quê? Adjunto adnominal. É uma característica dele. Agora, quando eu falo o senador tranquilo discursava a nação, eu quero dizer que, naquele momento, eu fiz um juízo de valor, olhei para o senador e falei, olha, ele está tranquilo. Então, eu atribuí uma característica a ele naquele momento, que não é dele. Naquele momento é, apenas naquele momento. Então, aqui vai ser um predicativo. Então, a ideia de adjunto adnominal e predicativo passa por um aspecto semântico. Eu perceber se a característica é inerente ou se é uma característica que é atribuída naquele momento. E uma outra questão é você observar que o adjunto adnominal, ele tem uma ideia de fazer uma restrição, ele vai restringir. Assim como existe o senador gordo, o grupo do senador gordo, o senador magro, existe o senador tranquilo. Então eu restringo, existem vários tipos de senador. Nesse meu contexto da segunda frase, quando eu tenho um predicativo, não. Há apenas um senador e esse único senador é o quê? Tranquilo. Tudo bem? Ok? E uma terceira questão para vocês perceberem aqui no adjunto adnominal e no predicativo é que o adjunto adnominal nunca pode ser separado com vírgula do seu referente. Por isso que na primeira frase, ó, e aqui não tem vírgula. Então, eu nunca posso ter uma separação. Ao passo que aqui no predicativo pode haver a vírgula, né? E essa vírgula aqui, nesse caso, fazendo essa oposição, é obrigatória exatamente para mostrar a diferença que há entre uma frase e outra. Tudo bem? Vamos avançar? A próxima classe de palavras é o pronome. E aí eu coloquei aqui para vocês todos os tipos de pronomes que eu tenho. Eu tenho um pronome pessoal. O que é pronome pessoal? Pronome pessoal eu, tu. Eu tenho o pronome pessoal do caso reto. Só colocar aqui bonitinho para vocês. Ficar só falando. Do caso reto. Quais são os eu, tu, ele, nós, vós, eles. E eu também tenho os pronomes oblíquos. Lembra da sua tia Josi que falava lá daquela tabela dos pronomes oblíquos? Que aí tem os pronomes oblíquos átonos e tônicos. Tá lembrado? Os pronomes átonos, o, a, lhe, tônicos, mim, contigo. Também tem os pronomes possessivos, meu, teu, seu. Os pronomes demonstrativos, este, esta, isto. Relativo, são 5, né? A gente fala ao longo do nosso curso quais são esses pronomes relativos e como fazer o uso. Despenca em prova isso. Que, o, qual, quem, onde, cujo. São 5 pronomes relativos que existem. Indefinido são os pronomes algum, nenhum, entre vários outros. Interrogativo, quem me ligou, por exemplo. E os pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, e aí vai. Tudo bem? Então, todos esses daqui são pronomes. Como a nossa intenção agora é falar de funções sintáticas, eu não vou abordar cada um desses pronomes, porque aí fugiria da intenção da aula. Eu vou tratar, então, de função sintática e quero que você saiba essas duas funções sintáticas aqui que são desempenhadas por esses pronomes.
Dentro daquele grupo ali que a gente acabou de ver, todos aqueles pronomes ou podem ser pronomes adjetivos ou podem ser pronomes substantivos. O que são pronomes adjetivos? São pronomes que acompanham o substantivo. Acompanha o substantivo. Então, por exemplo, estas é pronome demonstrativo, mas além de ser pronome demonstrativo, é também pronome adjetivo, que está acompanhando quem? O substantivo questões. Qual vai ser a função sintática de pronome adjetivo? Em nome de Jesus, me fale em voz alta, grite, meu filho, que é o quê? Adjunto adnominal. O que é um pronome substantivo? O pronome substantivo, ele substitui o substantivo. Vamos lá raciocinar. Se ele substitui o substantivo, qual vai ser a função sintática dele? Núcleo de termo. Porque o substantivo ele não tem a função de núcleo de termo, o pronome substantivo que substitui também vai ser núcleo de termo. Então, olha essa frase aqui, ó. O ministro faltou à sessão. Ele estava doente. Ele é um pronome que retoma quem? Ministro. Ele substitui o substantivo ministro. Logo, qual é a função sintática dele? Núcleo de termo. Depois a gente vai ver que ele é núcleo do quê? Do sujeito. Tá bom? Então, são basicamente essas duas funções sintáticas, ou adjunto adnominal ou núcleo de termo. Tá bom? Tudo bem? O numeral, ele pode se dividir em 4 tipos, ó. Eu tenho o numeral cardinal. O que é o numeral cardinal? 1, 2, 3, 4 e assim vai. Milhão, milhões. Ordinal. O que é o numeral ordinal? Primeiro, segundo, terceiro. O multiplicativo, dobro, triplo. E o fracionário, metade, 1/3. Tudo bem? Então, tudo isso é numeral. A função sintática do numeral vai também ser de acordo com quem ele se organiza. Ou vai ser numeral adjetivo ou numeral substantivo. E aí, só para te lembrar, o que é o pronome adjetivo? O pronome adjetivo não é aquele pronome que acompanha o substantivo? O que é o pronome substantivo? Não é o pronome que substitui o substantivo? Então, o numeral adjetivo vai ser o numeral que vai acompanhar o substantivo. Ao passo que o numeral substantivo vai o quê? Substituir o substantivo. Vamos ver aqui, ó. Se eu falo assim, as 6 emendas foram aprovadas. 6 é um numeral cardinal, né? Que acompanha o substantivo. Então, qual vai ser a função morfológica, numeral, e a função sintática? Adjunto adnominal. Lembra que a gente viu lá no início que numeral adjetivo tem a função sintática de adjunto adnominal. Ao passo que o numeral substantivo, que vai substituir o substantivo, não é? Vai ter a função de quê? De núcleo de termo. Já tá fácil para você, né? Então, olha aqui, ó. Os 3 chegaram cedo. 3 substitui, por exemplo, os meninos, os homens, os ministros, os candidatos. Então, 3 substitui o substantivo. Logo, 3 é o quê? Núcleo de termo. Tá aqui, né? Núcleo de termo. Tudo bem? Tudo bem? Vamos para a próxima classe? A próxima classe é verbo. E aí tem muita coisa para falar sobre verbo. Eu vou tentar resumir ao máximo aqui para você, para aspectos que sejam importantes para as funções sintáticas, tá bom? Vamos aqui na tela comigo, ó. O verbo, ele tem 2 grandes grupos. Eu tenho os verbos significativos e os verbos não significativos. Tudo bem? Ó, e não tem mais hífen, viu? Com acordo ortográfico, não tem mais... Quando não faz parte da palavra, não acompanha mais hífen, não. Em nome de Jesus, não vai errar na sua redação. Então, ó, significativos, quais são os verbos? Aliás, antes de falar quais são os verbos, o que é um verbo significativo? Em regra, é um verbo que tem imagem mental. Em regra, é um verbo que denota ação. E o que é o não significativo? Que não tem imagem mental, que não denota ação. Então, quais são os verbos significativos? São os verbos
transitivos direto. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que pede complemento. Não é um verbo que tem sentido pleno em si. Então, é um verbo que pede complemento. Se você falar, comprei a roupa, ele pede um complemento, que está aqui, verbo transitivo direto. Além do verbo transitivo direto, existe o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, VTI, ele também pede um complemento, só que esse verbo pede uma preposição. Então, se eu falar preciso de auxílio. Então, aqui, ó, de auxílio, complementa o verbo. Só que agora a diferença para cá, para o direto, ó, é que aqui não tinha preposição e aqui tem preposição. O verbo transitivo direto e indireto é aquele que... Deixa eu só colocar aqui a sigla para ficar igual a todos. VTDI. E vai ficar feio aqui. Deixa eu apagar. É o verbo bitransitivo, também chamado direto e indireto. Ele vai pedir dois complementos. Um direto, sem preposição, e outro indireto, com preposição. Então, entregou o carro ao homem. O carro é o direto, ao homem é o indireto. E, por fim, o último verbo é o verbo intransitivo. É aquele que não exige complemento. A sigla dele é VI. Vou colocar aqui na lateral um exemplo. Então, se eu falar assim, ó, morreu ontem. Morreu ontem. Ontem o ministro morreu, por exemplo. Ontem o ministro morreu. Então, esse verbo não pede complemento. Não pede complemento, daí ele é um verbo intransitivo. Então, quando eu tenho esses 4 tipos de verbos, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo bitransitivo, são 4 verbos que são verbos significativos. E qual vai ser a função sintática desses 4 verbos? Eles vão ser núcleo da oração. Núcleo da oração. Então, os verbos desses 4 tipos aqui são o quê? Núcleo da oração. E o que são os verbos não significativos? São verbos sem imagem mental, são verbos que não vão denotar ação. E aí, o exemplo clássico, o tipo clássico do verbo não significativo é o verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? É aquele verbo que denota estado. Denota estado, característica. É o VL. Então, por exemplo, o réu permaneceu quieto. Coitado. Coitadinho. Então, permaneceu vai atribuir uma característica do réu, né, que é quieto. E aí, nesse caso, permaneceu é um verbo de ligação. O verbo não significativo, ele não é núcleo. E isso vai ser importante depois, quando a gente estiver falando sobre tipos de predicado, enfim. Então, não significativo não é núcleo. Significativo é núcleo da oração. Tudo bem? Vamos ver uma questão aqui de prova? Olha aqui. Ele não produz esse lixo. Era o que estava lá no item. E ele afirmou assim. O verbo grifado acima tem o mesmo tipo de complemento que o verbo empregado em o carro dele não buzina. Então, aqui está o verbo buzina e aqui está o verbo produz. Ora, quando eu tenho ele não produz esse lixo, quando eu produzo algo, que é, nesse caso aqui, esse lixo. Eu tenho que produzir algo. Então, olhando aqui de novo para essa nossa tabela, qual desses exemplos é o do verbo que pede complemento e pede um complemento sem preposição? Ó, esse lixo pediu sem a preposição. É o verbo, então, transitivo o quê? Direto, né? Então, aqui produzir é um verbo transitivo direto. Ao passo que, ó, o carro dele não buzina. Esse verbo aqui está pedindo algum complemento? Quando eu buzino algo? Quando eu buzino alguém? Não, né? Graças a Deus eu não buzino nem algo nem ninguém. Então, vamos lá na tabelinha que eu mostrei no quadro que eu fiz, ó. Como ele não pede nenhum complemento, é um verbo o quê? Intransitivo.
Daí que buzinar é verbo intransitivo. Então, ele pede o mesmo tipo de complemento? Não, item errado. Na verdade, ele nem pedir complemento pede, né? O verbo buzinar. Tudo bem? Sigamos, vamos para o advérbio. Advérbio, a primeira coisa que você tem de saber é que advérbio é um termo circunstancial. O que significa falar que o advérbio é um termo circunstancial? Significa que o advérbio vai atribuir uma circunstância, tudo bem? Ele vai atribuir uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação. Então, quando eu falo termo circunstancial, quer dizer que ele atribui um sentido. Um sentido que pode se referir a 3 classes de palavras principalmente. Vamos aqui comigo, ó. O advérbio, ele pode se referir a um verbo, ele pode se referir a um adjetivo e ele pode se referir a um próprio advérbio. Então, o advérbio é essa palavra circunstancial, atribui um sentido, e esse sentido vai ser atribuído ou ao verbo, ou ao adjetivo, ou ao advérbio. Tudo bem? Quando eu falo, o ministro julgou ontem o recurso, ontem não tem uma circunstância de tempo? Circunstância de tempo, então ontem diz quando ocorreu o quê? O julgamento. Quando que o ministro julgou. Então, ontem está modificando quem? Esse verbo. O advogado teve uma conversa muito edificante com o assessor. Você sabe escrever assessor, né, meu filho? Em nome de Jesus, não vai escrever assessor com SC não, viu? Tô lhe vendo. O muito... peraí, deixa eu só falar uma coisa. Tô lhe vendo é só porque eu usei uma expressão muito comum lá do Nordeste, minha família é de lá, e as pessoas falam tô lhe vendo. Mas não é tô lhe vendo, viu? Não usa o lhe, não. Tô o vendo seria o correto. Ou tô vendo-o. Mas vamos voltar aqui. O muito, ele modifica agora esse adjetivo edificante, ó. Foi muito, bastante, ele está intensificando. Então, intensidade, ele está intensificando o quanto boa foi a conversa. Não é? Então, edificante, que é o adjetivo, está sendo modificado por um advérbio, pelo advérbio muito, assim como ontem, que também é o advérbio aqui. E aqui a circunstância de intensidade, aqui a circunstância de tempo. Próxima frase, já bem perto do final da sessão, faltou luz no tribunal. Bem é um advérbio que está se referindo a um outro advérbio, perto. Porque quando eu falo perto, não tem ideia de lugar? Então, é um advérbio. Quando eu falo bem perto, eu quero intensificar o quão perto é. Então, aqui é uma intensidade. E aí, então, aqui, bem é advérbio que modifica um outro advérbio. Tudo bem? E uma coisa muito importante, muito massa que eu trouxe aqui para a aula de hoje é como você vai usar vírgula com esses advérbios. Isso é massa, isso cai muito em prova, vai te ajudar não só na sua prova discursiva, como na sua prova objetiva, viu? Olha aqui, ó. Vamos falar então da função sintática do advérbio? Primeira coisa, vamos aqui na tela. Advérbio é adjunto adverbial. Toda vez, o Anderson? Toda vez. Então, toda vez que eu tiver advérbio ou locução adverbial, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos fazer assim, ó, para ficar mais bonitinho para você e não ficar tão bagunçado. Deixa eu voltar aqui. E aqui também vai ficar bagunçado. Mas deixa eu colocar aqui para você, ó, rapidinho. Vou apagar aqui, só para você saber que advérbio ou locução adverbial, vão exercer a função sintática de adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Tá? Só para te lembrar, é a mesma coisa lá do adjetivo. O adjetivo não era uma palavra que qualificava o substantivo? A locução adjetiva não era mais de uma palavra que qualificava o substantivo? No advérbio e na locução adverbial, a mesma coisa. Advérbio é uma palavra, ontem, por exemplo. Locução adverbial, de manhã, pronto. Tudo bem? Esses dois termos, ontem de manhã, ambos têm uma circunstância de tempo, nesse caso. Tudo bem? E os dois vão qualificar ou um advérbio, ou um verbo, ou um adjetivo. Beleza? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? E qual é a função sintática do advérbio e da locução adverbial? Adjunto adverbial. Fechou? Aí, vamos aqui, ó. A função sintática você já sabe, tanto do advérbio quanto da locução adverbial.
que vai ser, então, adjunto adverbial. Tudo bem? Aí, vamos só fazer a análise sintática aqui dessa frase para você ficar feliz, para você ver como você já está sabendo de tudo. O advérbio aqui, rapidamente. Deixa eu ler a frase com você, né, meu filho? Eu já estou aqui falando todo o negócio, toda a frase sem nem... Já fazendo análise sem nem ler. Rapidamente o ministro discursou. Rapidamente está se referindo ao modo como aconteceu o discurso. Sim? Tudo bem? Então, rapidamente está modificando um verbo, logo, rapidamente é o quê? Um advérbio. Morfologicamente, sintaticamente vai ser o quê? Adjunto adverbial. Sim? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ou, morfologicamente, artigo. Sintaticamente, eita, que coisa bonita essa letra. O, ele é o quê? Artigo. Sintaticamente, o artigo vai ser o quê? Adjunto adnominal. Ministro, morfologicamente, substantivo. Sintaticamente, núcleo de termo. Eita, coisa bonita. Núcleo de termo. Discursou é o que, então? Verbo. E é verbo significativo ou não significativo? Significativo, denotação. Então, ele vai ser o quê? Núcleo da oração. Tá emocionado? Tá feliz? Tá chorando? Descobriu o quê? Jesus? Descobriu. Jesus está aí diante de ti, meu filho. Ó, então eu tenho agora, você consegue fazer análise sintática de toda a frase. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Só sabendo, como eu disse, a função morfológica. Aí, eu quero falar agora de vírgula para você, que é uma coisa massa, que é uma coisa que cai muito na sua prova objetiva e na sua prova discursiva. Vamos lá aqui, ó, volta aqui. Tá vendo que eu tenho 8 frases? 8 frases que estão basicamente escritas de maneira semelhante, ó. Frase 1, eu vou apagar aqui só pra gente falar sobre a vírgula, ó. Olha aqui. Rapidamente o ministro discursou, o ministro rapidamente discursou, o ministro discursou rapidamente, de maneira rápida o ministro discursou, o ministro de maneira rápida discursou e o ministro discursou de maneira rápida. Basicamente, as frases dizem a mesma coisa. Sim? Sim, sim, sim. Aí, primeira coisa que eu quero que você perceba aqui. Nessas 3 primeiras frases, eu tenho um advérbio, ok? Advérbio. E nessas outras 3 frases, eu tenho uma locução adverbial. Tá bom? Então, agora eu fiz essa diferenciação para você, mas a partir de agora, em diante... Eita, quase não saiu. Então, em diante, eu vou falar para você agora só adjunto adverbial. E aí eu quero que você tenha em mente que, se eu falar adjunto adverbial, ou é advérbio ou locução adverbial. Tudo bem? Então, olha aqui. Quando eu tenho um adjunto adverbial, que é isso daqui, quando eu tenho um adjunto adverbial, em regra, eu posso usar vírgula. A vírgula é o quê? Facultativa. Vírgula facultativa. Então, se eu tenho adjunto adverbial, a vírgula é facultativa. Agora, quando é que a vírgula vai ser obrigatória? Quando é que a vírgula vai ser obrigatória? Quando houver 2 casos concomitantes, 2 situações concomitantes. A primeira situação é o adjunto adverbial está o quê? Deslocado. Opa. Ele está na ordem indireta. Aí, antes de falar o segundo elemento, o segundo caso para ter a vírgula obrigatória, vamos só entender o que é ordem indireta. Ordem indireta, ó, não ri. Ordem indireta é quando não está na ordem direta, ó. Não, mas é porque se eu falo isso, você começa a raciocinar e lembrar do que é a ordem direta. O que é a ordem direta? É quando eu tenho sujeito, verbo e complemento e o adjunto fica lá atrás, lá no final. Ok? Isso é a ordem direta. Então, qualquer lugar que o adjunto esteja sem ser lá no final, vai ser ordem indireta. Então, olha aqui nessas frases rapidinho, ó. Na primeira frase, o adjunto ele está na ordem direta ou indireta? Indireta, porque ele está aqui no comecinho. Na segunda frase, ele está na ordem o quê? Indireta, porque ele está entre o sujeito e o verbo. Opa! E nessa terceira frase, ele já está na ordem direta, que ele está lá no finalzinho. Tudo bem? Aqui, ó, de maneira rápida, o adjunto está deslocado. De maneira rápida, que também está deslocado. Agora, nessa sexta frase, ele está na ordem direta. Então,
A vírgula vai ser obrigatória quando houver ordem indireta e quando esse adjunto adverbial tiver mais de 2 palavras. Mais de 2 palavras. As gramáticas, se você for olhar aí, só para você não xingar minha querida mãe, as gramáticas, elas colocam o nome assim, ó, de grande extensão. Tudo bem? E aí, meu filho e minha filha, o que é grande extensão? As gramáticas não falam o que é grande extensão. E aí, o que a gente faz, então, para dizer o que é o adjunto de grande extensão? Convencionou-se, principalmente mais por causa do CESP, agora o SEBRASP, que o adjunto adverbial de grande extensão é aquele que tem mais de 2 palavras. Por isso que eu coloquei aqui, ó, mais de 2 palavras. E aí isso é tão, assim, tão certinho, que no manual de redação do CESP está essa informação, que adjunto adverbial de grande extensão é quando tem mais de 2 palavras, tá bom? E aí, o que as outras bancas pensam? A gente não consegue saber ainda o que as outras bancas pensam, porque eles não cobraram ainda. Eu falo as outras bancas assim, me limitando, né? FCC, FGV, IADES, eles não limitaram, não colocaram questões que limitam, por exemplo, 1 palavra, 2 palavras, 3 palavras, colocaram vírgula ou não colocaram vírgula. Mas essa questão de serem 2 palavras, a grande extensão, de ser 2 palavras a grande extensão, é uma coisa que a gente dá para seguir, assim, principalmente IADES. IADES copia, assim, tem muita ideia parecida com a do CESP, tá bom? Então, podemos considerar que mais de 2 palavras é a grande extensão, beleza? Ó, então, aqui nessas frases, rapidamente o ministro discursou. Essa vírgula aqui, obrigatória ou facultativa? O adjunto está deslocado, ele está deslocado, só que ele é o quê? Pequeno, então essa vírgula é facultativa. Eu vou colocar F, tá, gente? Para vocês saberem que é facultativa. O ministro rapidamente discursou essas vírgulas aqui, ó. Facultativas ou obrigatórias? Facultativas, porque o adjunto, apesar de estar deslocado, também é o quê? Pequena extensão. E essa vírgula aqui, facultativa, aqui é bem difícil, né? Uma vírgula, as pessoas colocarem essa vírgula aqui, mas é possível. De maneira rápida, o ministro discursou. De maneira rápida, agora, é uma vírgula o quê? Obrigatória. Por que é obrigatória? Porque está deslocado e é de grande extensão. Aqui, ó, de maneira rápida, essas vírgulas são o quê? Obrigatórias. Por quê? Ó, obrigatórias, porque são de grande extensão. Esse adjunto tem grande extensão, mais de 2 palavras, e está deslocado. E aqui essa vírgula é o quê? Facultativa. Por quê? Porque tem apesar de ter mais de 2 palavras, ela está na ordem direta, tudo bem? Não está deslocado. Então tem que cumprir os 2 requisitos, tá? Os 2 requisitos para ter a vírgula aí obrigatória. Por fim, antes de por fim, a afirmativa de prova, vamos fazer uma questão, ó. Durante o período de janeiro a março de 2013, foram recebidas 13.348 reclamações de beneficiários de planos de saúde referentes à garantia de atendimento entre as operadoras. Aí ele pergunta, a vírgula após 2013 aqui foi empregada para isolar o adjunto adverbial anteposto. Ó, durante o período de janeiro a março de 2013. Isso é um grande adjunto adverbial. Por que é adjunto adverbial? Porque é um termo que traz circunstância. Circunstância de quê? Ó, vamos pensar aqui comigo. Durante o período de janeiro a março de 2013. Não tem uma ideia de tempo? Então, aqui é uma circunstância e não está dizendo quando foram recebidas, não é o momento em que. E por que é adjunto adverbial? Porque é locução, né? Locução adverbial, logo, obrigatoriamente é adjunto adverbial. E por que está anteposto? Porque está o quê? Antes do verbo, ou seja, está o quê? Deslocado. Esse adjunto. E aí ele poderia até afirmar mais, que essa vírgula é uma vírgula o quê? Obrigatória, porque é grande extensão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peraí, que eu sou da humanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 palavras. E está deslocado, tudo bem? Vamos lá para a última classe de palavra, conjunção. Ó, conjunção é uma coisa muito importante, só que para efeitos de análise sintática não tem tanta relevância. Tanto a conjunção quanto a preposição exerce a função sintática de conectivo.
Então, o mais importante que a gente precisa falar aqui é desses sentidos, os sentidos que são estabelecidos aqui com as conjunções. Então, a conjunção, ela pode estabelecer uma ideia de adição, de oposição, de explicação, de conclusão, de alternância, de causa, de concessão, de consequência. É uma palavra invariável, está lá dentro das classes invariáveis, e o mais importante da conjunção é que ela vai ligar palavras ou vai ligar orações. Então, quando eu falo aqui, ó, João e Maria, ó, esse E conecta, é uma adição, conecta duas palavras. Ao passo, se eu falasse assim, ó, vi, mas não falei com ela. Deixa eu melhorar essa frase aqui, ó. Deixa eu colocar assim, ó. Eu a vi. Eu a vi, mas não falei com ela. Esse mas está ligando duas orações, porque tem dois verbos, e estabelece uma ideia de oposição. Nos dois casos, exerce a função sintática de conectivo. Tudo bem? Sobre conjunção, a gente vai falar muito mais nas outras aulas, principalmente do curso regular, porque a gente fala de orações, esse sentido das orações, ou seja, na aula de gramática, mas também a gente vai falar muito nas aulas de interpretação, porque também esses conectivos estabelecem sentido. E se estabelece sentido, a gente precisa ficar atento a eles, tá bom? A gente fica por aqui nessa primeira aula do mini curso de língua portuguesa. Espero que você tenha gostado. E a gente ainda tem mais 2 aulas de língua portuguesa. Espero você nas próximas. Um abraço!